30% dos servidores do Poder Judiciário de Alagoas voltam às atividades presenciais. Todos os cuidados foram adotados desde a entrada, garantindo segurança para quem frequenta o local. Sessões continuam virtuais e unidades judiciárias estão com atendimento reduzido. E vamos continuar presencialmente trabalhando os 30%, mas com relação às sessões apenas de forma virtual. Os desafios do Judiciário nos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. O Em Dia com a Justiça começa a partir de agora. Olá, bem-vindo ao informativo semanal do Poder Judiciário de Alagoas. As unidades judiciárias de todo o estado reabriram as portas, mas a rotina de trabalho e de atendimento ao público está diferente. Veja na reportagem como foi o primeiro dia da fase amarela na Justiça Estadual. Desde a entrada, os cuidados na sede do Tribunal de Justiça foram redobrados, com aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e sinalização de distanciamento. A Sandra e o José Cícero chegaram cedo na segunda-feira. Os dois fazem parte dos 30% que retornaram às atividades. Ambos estavam ansiosos pelo retorno. A gente tem estado em casa ansiosos para o retorno, para as nossas atividades, equipados para poder retornar com segurança. Depois de tanto tempo, nessa pandemia, eu estou achando bom a volta ao retorno, né? É importante, mesmo que seja aos poucos, mas é importante esse retorno. Aqui na primeira Câmara Cível trabalham um total de 7 servidores. Agora, devido ao novo decreto, apenas a Lara e a Margarida estão trabalhando presencialmente. Fizemos uma escala de revezamento, né? Conforme a determinação da presidência, de 30%. Então, isso representa 2 servidores por dia, o que faz exatamente termos a possibilidade do distanciamento, né? Nós temos aqui o distanciamento exigido e, com isso, a proteção ao servidor. Aqui no Fórum da Capital, os trabalhos também foram retomados na segunda-feira à tarde. Assim como na sede do Tribunal de Justiça, aqui no Fórum todos os cuidados foram adotados desde a entrada, garantindo segurança para quem frequenta o local. A média diária de público que passava por aqui antes da pandemia era de 2.000 pessoas. Agora, somente cerca de 150 servidores poderão entrar aqui. Já do público, apenas terão acesso aquelas pessoas que tiverem agendamentos em processos. O público tem que ser somente os agendados, pré-agendados, né? Pelas varas. Pode ficar tranquilo que todos os cuidados estão sendo tomados. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Tutimé Zairan, a fase amarela vai servir de teste para que o judiciário possa formatar o seu funcionamento após a pandemia. Se depender de mim, vai funcionar sempre assim, à base de 30-70. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque tem dado certo. E aí vou trazer para cá um adágio do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Segundo, porque nós temos controlado muito bem as coisas, e as coisas têm acontecido absolutamente como a gente está prevendo, né? Com toda a economia que nós estamos fazendo. Então, você soma a economia com a produtividade e o resultado tem sido muito bom. Você viu na matéria que o Fórum de Maceió está com atendimento ao público reduzido. Assim também acontece nas outras unidades judiciárias do estado. Entenda agora como o atendimento e as audiências vão funcionar. Dona Marlene programou sua vinda ao Fórum da Capital e conseguiu resolver sua demanda. Senti segura, né? Foi tudo ok. Nessa etapa, as unidades judiciárias estão funcionando com apenas 30% dos servidores. As audiências preferencialmente devem ocorrer de forma virtual, mas nos casos em que não seja possível, é permitido o uso das salas passivas, mas com o cumprimento de algumas regras. E o juiz conduz virtualmente.
O atendimento ao público está sendo feito de forma agendada e reduzida. Por enquanto, hoje apenas atendemos 2 pessoas e vamos realizar 3 audiências. Em cada audiência vão ser ouvidas apenas uma pessoa. Também houve uma redução no número de oitivas, a fim de que gere menos aglomeração no fórum, né? Cada oitiva é realizada com um distanciamento tanto na sala de audiência como no intervalo de tempo, que possibilita a higienização da sala de um depoimento para outro. Só lembrando que se você precisar de atendimento presencial em alguma unidade judiciária, precisa ligar antes e agendar um horário. A lista com os telefones de todas as unidades está disponível no nosso site. A repórter Mara Almeida traz agora o que mais é destaque no portal do Tribunal de Justiça de Alagoas. Mara, é com você. Olá, pessoal. Oi, Lídia. Vamos lá conferir os destaques da semana do Judiciário. Quase 500 processos foram julgados por videoconferência nas primeira, segunda e terceira Câmaras Cíveis e na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça em um mesmo dia. O fato inédito aconteceu devido ao feriado de emancipação política de Alagoas. Lembrando que os interessados podem acompanhar as sessões de julgamento através do site audienciavirtual.tjl.jus.br. As sessões transmitidas também ficam gravadas no endereço eletrônico. Nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro, 6 e 7 de outubro, a turma recursal de Maceió realizará um mutirão de conciliação com quase 100 processos envolvendo a Equatorial. As sessões de conciliação serão realizadas por videoconferência, mas, havendo necessidade, as partes poderão utilizar a sala passiva da unidade. As audiências ocorrerão das 13 às 17 horas e serão conduzidas pelos juízes leigos lotados no órgão. Os processos pautados tratam de falhas na prestação do serviço da Equatorial, cobrança indevida, entre outras questões. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Nesta fase amarela, muitas audiências e as sessões de órgãos julgadores continuam acontecendo de forma virtual. É o caso das sessões do Pleno do Tribunal de Justiça. Inicialmente, vamos continuar presencialmente trabalhando os 30%, mas com relação às sessões apenas de forma virtual. Ednilda disse ainda que até agora já foram realizadas 16 sessões virtuais do Pleno, resultando em um total de 121 processos julgados. Um resultado considerado bastante positivo. É um número bem conceituado e considerado de processos julgados de forma remota. Segundo Ednilda Praxedes, ainda não existe nenhuma previsão para o retorno das sessões presenciais. As pesquisas do programa Justiça Estratégica já começaram. 2 estudos acadêmicos em parceria com a Universidade Federal de Alagoas vão colher dados sobre superencarceramento e taxa de homicídios de jovens negros em Alagoas. Segundo o coordenador do programa, Dr. Manuel Cavalcante, o Justiça Estratégica é um programa de pesquisas aplicadas para o aperfeiçoamento da gestão estratégica da justiça. A partir do resultado dessas pesquisas, eles podem servir de instrumento, né, de visualização para fins de decisões judiciais, que as decisões sejam mais seguras, mais fundamentadas. As 2 primeiras pesquisas do programa, cujas equipes de pesquisadores foram selecionadas em edital público e que se iniciam hoje, são as que tratam do superencarceramento e alternativas penais e programa de prevenção à violência contra jovens em condição de vulnerabilidade social, com destaque para os jovens negros. Uma pesquisa especializada, direcionada a uma espécie de mapeamento das condições de vulnerabilidade da população afro-alagoana, sobretudo tentando identificar quais são os fatores de vulnerabilidade que transformam essa população mais suscetível à violência letal no Estado. A gente está interessado em oferecer, sobretudo, subsídios para a promoção de alguma intervenção de poder público e de política pública. 2 grandes problemas brasileiros que precisam que sejam enfrentados. E só se enfrenta esses problemas conhecendo em profundidade, né? Então, por isso nós fizemos essas 2 pesquisas, encomendando essas 2 pesquisas, né? Articulamos mais uma parceria com a academia, com as universidades, sobretudo com a Universidade Federal de Alagoas, para que o estudo nos traga alternativas, caminhos a perseguir, né?
para que a gente possa enfrentar melhor essas duas questões. Enquanto as atualizações do Código de Defesa do Consumidor não são aprovadas no Congresso Nacional, o Judiciário comemora os 30 anos do CDC, adaptando as decisões sobre conflitos gerados na era da internet. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. Isso mesmo, ele é anterior ao início da popularização da internet e das vendas online no Brasil. Apesar de ter sido um grande avanço para aquela época, ele precisa se atualizar e ganhar um capítulo específico para as relações virtuais de consumo. É o que afirma esse professor de Direito, especialista em Direito do Consumidor. Esse capítulo não existe como lei, mas existe um projeto que está em tramitação no Congresso, já foi aprovado em uma das casas no Senado, aguarda a avaliação da Câmara dos Deputados. E qual é a ideia? Estabelecer regras objetivas sobre o comércio eletrônico. A diretora do PROCON lembrou que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor representa um grande avanço. Segundo ela, mesmo não prevendo as relações virtuais, o CDC pode sim ser aplicado nesses casos. Uma vez que as contratações realizadas através do comércio eletrônico possuem as mesmas características da contratação normalmente, diferenciando apenas o meio de compra que é utilizado. No primeiro semestre deste ano, durante a pandemia, foram realizadas 132,6 milhões de compras online, um aumento de 73,4% em relação ao mesmo período de 2019. O faturamento do setor no período foi de 53,4 bilhões de reais, valor 66,1% maior do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Ainda de acordo com a Neotrust Compre e Confie, 29,5 milhões de pessoas fizeram ao menos uma compra nesse período, crescimento significativo em relação aos 19,7 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Nesses novos tempos, um outro número impressiona no Brasil, o de superendividados. O Instituto de Defesa do Consumidor estima que, antes da pandemia, havia 30 milhões de pessoas mergulhadas em dívidas. Agora, já são 42 milhões. Segundo Marcos, o tema do superendividamento também está na agenda de atualizações do CDC. Como é que se lida com essa pessoa? A grande maioria dessas dívidas são pessoas que devem até 2, 3 mil reais e elas não se endividam de propósito. Elas se endividam por um problema de saúde, elas se endividam porque tiveram dificuldades no emprego, e elas se endividam para comprar o básico, para pagar contas de consumo, para pagar alimentação, para pagar medicamentos. Então o tema do superendividamento também está na agenda da atualização do Código de Defesa do Consumidor. E enquanto os projetos não são aprovados pelo Legislativo, o desafio fica para o Judiciário em ter que buscar soluções para sanar esses problemas. A juíza Maria Verônica atua no primeiro Juizado Especial Cível da capital. Segundo dados fornecidos por ela, deram entrada de janeiro a agosto deste ano, somente neste juizado, 491 novos processos, número um pouco menor quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 534 processos. A magistrada afirma que, para solucionar os problemas, o Judiciário precisou adaptar o CDC à nova realidade. A gente usa o sistema que a gente tem, o sistema legal que a gente tem e adapta. Mas hoje em dia, assim, já tem muita gente, muitos juizados, muitas varas decidindo e os tribunais também já examinando a matéria, de forma que assim quase não há mais novidade. O que precisa mesmo é só a lei se adequar, se adaptar à situação. Mas o direito em si, ele já vem se adaptando, ele já vem sendo ajustado a cada caso. O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!